Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos explorar um pouco da nossa unidade número 2, que fala um pouquinho e inicia a busca por conhecimento em relação aos componentes celulares. Na última aula nós propusemos algumas atividades para vocês e uma delas estava associada a essa pergunta. Quando eu penso em célula, eu penso em... Baseado nas respostas de vocês e também de algumas outras turmas, eu construí essa nuvem de palavras. O tamanho das palavras estão associadas à quantidade de vezes que elas foram citadas por vocês. E notem que a maioria de vocês, quando fala em célula, pensa em organelas, metabolismo, organismo, vida. E realmente, coincidentemente, a palavra vida ela aparece no centro. E é exatamente com esse pensamento de que a célula é um ser vivo, é a unidade morfo e fisiológica de todo ser vivo, que nós temos que iniciar essas nossas aulas a partir de hoje. O primeiro componente que a gente vai falar em relação às células que são seres vivos, que são organismos vivos, é a chamada membrana plasmática. A membrana plasmática é a membrana que limita esse ser vivo, né? O que define o que é vida e o que não é vida. O ambiente intracelular e o ambiente extracelular. A membrana plasmática ela só pode ser observada em microscopia eletrônica. Em microscopia óptica comum, ela não é observada devido à sua espessura muito fina. Acredita-se que as membranas plasmáticas tenham em torno de 75 angstroms. Portanto, só podem ser visualizadas em microscopia eletrônica, onde a gente tem um poder de ampliação muito grande e também um poder de resolução muito grande. Baseada em algumas técnicas de química, tá? Bioquímica, biofísica e também nas visualizações em microscopia, se montou e se entende qual é a função da membrana plasmática. As funções envolvem desde o isolamento físico, né? Então a gente entende o que é o interno, o que é o externo desse ser vivo. Quando a gente pensa em isolamento físico, a gente pensa obviamente em proteção, mas a membrana também é a base estrutural da célula, visto que de acordo com a forma da membrana, a gente tem o que a gente chama de forma celular. E nós temos várias formas celulares, como a gente viu no nosso último vídeo. A partir da membrana, a gente observa a manutenção de diferenças essenciais entre o meio extracelular e o meio intracelular. O que significa isso? Por incrível que pareça, né, nós temos estruturalmente uma membrana que vai fazer com que o que tem dentro da célula seja diferente do que o que tem fora. Não necessariamente em qualidade, mas principalmente em quantidade. E essa manutenção de diferenças é exacerbada exatamente porque a membrana tem capacidade de controlar a entrada e a saída de substâncias. Ela regula as trocas com o ambiente. É a partir dela, e é só dela, visto que esse ser não tem uma boca, um nariz ou sei lá o que tudo que entra e sai na célula obrigatoriamente tem que passar por ela. Essa característica é indicada em alguns livros como permeabilidade seletiva, visto que não é tudo, né, que a membrana pode e permite que haja passagem, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Como todo ser vivo, e a gente viu na semana passada, as células elas respondem a alterações ao ambiente onde elas estão. Isso faz parte de uma característica de ser vivo. E aqui, quem desenvolve isso, quem tem essa percepção do ambiente externo e desenvolve, né, ou repassa esses sinais para o ambiente interno, é de novo a membrana. Então, ela atua como literalmente um sensor. E a partir desse sensor, a gente identifica, por exemplo, que as células podem se comunicar uma com as outras, tá? E não só entre elas, mas também entre elas e o ambiente. Obviamente, se a gente imaginar todas essas funções e entender essas funções, porque eu entendo a célula como ser vivo, a próxima pergunta é como uma membrana pode fazer isso?
A primeira coisa é identificar que as membranas não são estruturas rígidas. O que significa isso? Que embora a gente fale em isolamento físico, proteção, você não deve pensar na membrana como uma parede, tá? De revestimento que é rígida. As membranas, elas são estruturas absurdamente dinâmicas. Toda a resposta do como ela vai conseguir fazer isso, ela depende da organização morfológica, ou seja, o que forma uma membrana. Quando a gente entende o que forma uma membrana, a gente consegue entender como ela atua com todas essas funções especificamente. Então, o modelo morfológico do que forma a membrana foi proposto, o mais aceito é proposto pelo chamado Singer e Nicholson. E isso ocorreu lá na década de 70, especificamente em 72. E eles propuseram um modelo que eu tenho certeza que vocês já estudaram, chamado de modelo mosaico fluido. Ele é um modelo que tem algumas diferenciações atualmente, mas a base dele ainda é mantida, tá? De acordo com esse modelo, as membranas, elas são um mosaico. O que significa isso? Elas são pequenas peças encaixadas umas nas outras. Essas pequenas peças são as moléculas químicas que a gente conhece como lipídios, proteínas e carboidratos ou açúcares. E, além disso, o Singer e Nicholson colocaram, junto com esse nome, a questão do fluido. O que significa isso? Exatamente tirar essa possibilidade de a gente pensar em algo rígido. Quando eu falo fluido, eu penso em algo literalmente com capacidade de maleabilidade, né? A própria palavra fluido, né, já indica que não é algo rígido. Bem, de uma forma geral, tá? A presença desses componentes, eles foram identificados bem antes e por outros pesquisadores que não foram seguir o Nicholson, mas eles propuseram como esses componentes se encaixavam na membrana. E essa forma como eles se encaixam explica as funções, por exemplo, tá? Então, de acordo com o modelo mosaico fluido, nós temos os lipídios formando bicamadas, né, na membrana, e associadas a essas bicamadas as proteínas, e somente em membranas de células animais nós temos associados a esses lipídios ou essas proteínas carboidratos que vão se posicionar exclusivamente na parte externa da célula, não na parte interna. Todas as membranas apresentam exatamente a mesma base estrutural. O que modifica é a razão que existe entre esses componentes de uma célula para outra, tá? Então, vamos estudar um pouquinho esses principais componentes que são ou que determinam uma diversidade, principalmente de funções, e todas as funções que a gente viu associadas a essa membrana. Geralmente, todas as membranas compartilham semelhanças, mas também diferem. E o que elas diferem em relação aos tipos de proteínas que elas possuem, a maneira como essas proteínas interagem uma com as outras e com a camada lipídica, e a maneira como essas proteínas também interagem com os componentes citoplasmáticos. Tá? Isso é um dos grandes responsáveis pelas modificações existentes entre uma membrana e outra. Bem, primeiramente, a gente vai falar do componente lipídio. Os lipídios eles podem ser classificados em 3 grandes tipos: os fosfolipídios, o colesterol e os glicolipídios. A forma como os lipídios se associam afeta a forma e a função das membranas. Eles são a base estrutural para ancorar as proteínas e eles, dependendo de como depois a gente vai ver, se organizam em relação aos lipídios, elas estão associadas a funções diferentes na célula. O que a gente sabe? O lipídio mais comum na membrana é esse
que é o fosfolipídio. O fosfolipídio, ele apresenta uma característica química peculiar. Ele é uma molécula que a gente chama de anfipática. O que é uma molécula anfipática? O termo anfi, para quem não sabe, significa duplo, tá? Anfiduplo. E pático é de patia mesmo, afinidade por. Então, anfipático é uma molécula que tem uma afinidade dupla. O que significa isso? Todos os lipídios apresentam uma região que é formada por uma estrutura informe, que é conhecida como cabeça do fosfolipídio, que é uma extremidade polar. A cabeça apresenta átomos carregados e polares, e exatamente por causa disso, sua condição é hidrofílica, ou seja, ela tem uma afinidade pela água. Já a outra parte dos fosfolipídios é composta por uma região chamada de cauda. Na verdade, é uma cauda dupla. E essa cauda, ela é não polar, o que lhe confere a questão de lipossolubilidade, ou ela é hidrofóbica. O que significa isso? Ela não gosta da água, ela tem fobia, ela tem aversão à água. Então, dentro de uma mesma molécula química, nós temos uma região que tem afinidade com a água e uma região que não tem afinidade com a água. Por isso, essas moléculas são conhecidas como anfipáticas. Bem, o que a gente sabe? A cauda especificamente, ela pode ter tamanhos diferentes. Esses tamanhos estão associados a quantidades, é uma cauda de hidrocarbonetos, ou seja, de carbonos, né? Principalmente formada por carbono. E o número de carbonos, ele está entre 16 e 18. Os carbonos, eles se associam entre si e podem ou não estar saturados em suas ligações. Né? A saturação envolve o número de ligações duplas, ok? E o que a gente sabe? Essas características interferem na própria organização dos fosfolipídios na membrana. E os fosfolipídios determinam, a ligação entre eles determina como é que vai ser essa membrana, por quê, tá? Existem, basicamente, uma série diferente de tipos de fosfolipídios. Todos eles apresentam a mesma organização básica, cabeça e cauda dupla, né? Só que o que a gente vê é que na cabeça, na região da cabeça, nós vamos ter a associação de grupos ou de moléculas químicas diferenciadas. E dependendo da molécula que se liga a essa região, que é o fosfato, do grupo fosfato, nós teremos um tipo de fosfolipídios. Os 4 principais fosfolipídios que a gente encontra na membrana dos mamíferos estão exemplificados nesse slide, tá? Sendo que o A e o C, que é a fosfatidiletolanamina, e a fosfatidilcolina são os mais comuns. Eu preciso saber desses nomes? Não, eu preciso entender que quando a gente fala em fosfolipídios, embora a gente desenhe sempre uma cabeça com 2 caudas, eles são diferenciados. E essa diferença está muito associada à capacidade que eles têm de se associar com outras moléculas da própria membrana e da própria célula. Já que nós temos diferentes tipos de fosfolipídios, a gente tem que entender que eles apresentam uma distribuição assimétrica entre as camadas da membrana. Ah, mas calma, eu acabei esquecendo, tá? Os fosfolipídios, como a gente consegue perceber no modelo mosaico fluido, eles formam uma dupla camada. Tá? Essa dupla camada é formada exatamente pela natureza anfipática dos fosfolipídios. Não entendi, professora? Opa, vamos lá. Vamos imaginar que e vocês devem saber disso, que quando a gente pensa numa célula, a parte interna da célula, ela tem muitas coisas, mas ela é basicamente formada por água. A parte externa das células também é formada basicamente por água. Mas nós temos uma molécula que tem uma porção que é hidrofóbica.
hidrofóbica, ou seja, que não gosta de água. Exatamente por causa disso, quando a gente pensa na organização de membrana, a única forma que teria para se associar é a dupla camada, visto que nessa parte que está em contato com a parte externa que tem água, nós vamos ter as cabeças, né? E nessa parte que também tem contato com a água, também as cabeças. Já as caudas hidrofóbicas ficariam na região central, onde a presença da água não acontece, tá? Então, voltando aqui, né, nessa dupla camada, nós podemos ter diferentes tipos de fosfolipídios. E isso é bem legal. A camada interna, ela é diferente da camada externa. Não só na membrana mais externa das células, como também naquele conjunto de membranas que foi formada durante a organização das células eucarióticas, né? Formando as chamadas organelas citoplasmáticas. Então, aqui, nesse gráfico, por favor, percebam isso. Vocês visualizam que obrigatoriamente, tá? Aqui nós temos, deixa eu só mostrar aqui, nós temos tipos diferentes de fosfolipídios e aqui está mostrando a parte interna e a parte externa. Então, vejam aqui no exemplo que tanto na parte interna quanto na parte externa, nós temos daquela fosfatidiletanolamina, que é um dos fosfolipídios mais comuns, né? Entretanto, ele está muito mais na parte interna do que na parte externa. Já a fosfatidilcolina, ele está bem mais na parte externa do que na parte interna, tá? E também acontece a mesma coisa em diferentes tipos de organelas no interior celular. Então, você tem uma distribuição diferenciada de lipídios nas membranas e essa faz com que as membranas sejam assimétricas, ok? Dependendo do fosfolipídio, nós vamos também ter caudas de hidrocarbonetos maiores ou menores, né? Que vão interferir na função associada aos lipídios, que é principalmente a barreira, tá? As caudas com interior de hidrocarbonos, que são essencialmente impermeáveis, elas vão estar associadas à questão barreira, à questão isolar, à questão proteção, que as funções, né, isolamento, proteção, isso tudo está associado a esse conjunto de moléculas, visto que, né, como a maioria das coisas, tanto dentro quanto fora das células, estão misturadas com água, poucas vão conseguir passar por uma camada que tem uma região completamente hidrofóbica, tá? Associado também aos fosfolipídios, nós temos a questão de maleabilidade e flexibilidade das nossas membranas, que está a questão da fluidez. Tá? A viscosidade da membrana é semelhante ao que a gente vê no azeite de oliva, tá? Então, é basicamente gordura, você tem que imaginar qual é a fluidez que eu vejo. As nossas membranas são muito parecidas com uma gotinha de azeite de oliva, imagina assim. Então, a ligação que existe entre os fosfolipídios permitem que as membranas sejam maleáveis e permitem que as membranas sejam flexíveis. Isso é essencial para o funcionamento, para o crescimento celular e assim por diante. Quão flexível, quão maleável e quão barreira ou isolante é uma membrana depende dos tipos de fosfolipídios que ela tem. Os fosfolipídios diferem em relação às suas cabeças, mas em relação às suas caudas também. Então, aqui está mostrando que nós temos alguns fosfolipídios que apresentam caudas mais longas do que outros, né? E nós temos alguns fosfolipídios que apresentam-se com ligações saturadas, ou insaturadas, tá? As ligações, quando entre os carbonos da cauda existem ligações insaturadas, o que a gente vai observar é que a cauda acaba fazendo essas dobras aqui, ó, tá?
Quando a gente tem ligações mais saturadas nessa cadeia de hidrocarbonetos, a gente vê uma cauda geralmente mais retilínea, tá? O que significa isso? E o que é importante que a gente compreenda, tá? Quanto mais curta for uma cauda, mais diminui a tendência de ela formar ou ter ligações. Quanto maior a cauda, é muito possível, e muitas vezes é possível, que uma cauda acabe se enrolando na outra. E quando uma cauda se enrola na outra, quando a cauda de um fosfolipídio se enrola na outra, a gente diminui o que a gente chama de fluidez, tá? Outra questão é a questão da saturação. Quanto mais saturado for os nossos fosfolipídios na membrana, mais viscosa vai ser essa membrana e menos fluida ela vai ser, tá? Então, quanto mais saturada, mais viscosa e menos fluida, menos fluidez a gente vai ter. Isso porque os fosfolipídios, eles apresentam movimentos contínuos na membrana. Eles são moléculas com uma capacidade de movimentação absurda. E essa movimentação, ela está muito associada ao tipo de fosfolipídios, ao tamanho das suas caudas, né, a saturação das suas caudas, e também está muito associada à questão temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a tendência a se ter movimento. Então, o calor força, né, ou estimula o movimento dos fosfolipídios. E nessa figura está mostrando os principais movimentos que existem dos fosfolipídios dentro de uma membrana. O principal mesmo é a difusão lateral, ou seja, ele vai andando nessa nuvem, ele vai trocando de lugar um com o outro. E aí, exatamente por causa disso, a gente vê, às vezes, um fosfolipídio aqui, depois ali, ou depois lá, depois acolá. Então, esse movimento lateral, ele é permitido e ocorre quanto maior for a movimentação térmica, ok? Outro movimento é o bombeamento. Ele fica subindo e descendo, como se, imaginem nós, né? Como se ele estivesse flexionando as suas caudas, então fazendo com que ele fique para cima e para baixo na mesma camada. Outro movimento é a própria flexão, que é muito dependente do tamanho da cauda. A flexão, como vocês estão vendo, é esse movimento de abertura, como se ele fizesse um polichinelo, tá? Para as laterais. O último, a rotação dentro do mesmo eixo, então ele fica rodando no mesmo lugar, tá? Muitas vezes ele vai rodando e vai trocando, vai fazendo difusão lateral também. E esse último movimento, que é o movimento de flip-flop, é um movimento que é o menos comum de acontecer, que é um movimento onde você tem troca de um fosfolipídio de camada da membrana. Então, vejam que sempre são duas camadas, uma mais interna e uma mais externa. O movimento de difusão lateral, de bombeamento, de flexão e de rotação é sempre feito dentro da mesma camada. E o flip-flop é essa troca entre as camadas. A troca entre as camadas só é possível graças à presença de proteínas que são chamadas de flipases, outras que são chamadas de flopases e outras que são chamadas de flip-flop. O que acontece aqui, né? Vejam que a gente tem as flopases movimentando os fosfolipídios da lâmina do citosol, ou seja, da parte interna da célula para a parte externa. As flipases, ao contrário, da lâmina externa para a interna. E essas flip-flop, elas estão associadas ao movimento de dentro para fora ou de fora para dentro. As flopases são muito comuns, fazem um movimento principalmente desses dois, da fosfatidilcolina e dessingomielina, que são dois tipos de fosfolipídios. As flipases da fosfatidiletonalamina e a fosfatidilserina. E essas escramblases, que são flip-flopases, elas estão associadas ao movimento de qualquer lipídio. Pessoal,
por favor, não se preocupem em saber nome de fosfolipídios, tá? Eu só queria trazer isso para vocês, porque com certeza vocês vão estudar daqui a pouco um processo, por exemplo, de morte celular. Quando a gente fala em morte celular, a gente vai ver, por exemplo, que a morte celular programada, quando a célula comete o que a gente chama de suicídio celular, ela demonstra, ou ela demonstra para as outras células e para as células de defesa que ela está morrendo. Como é que ela faz isso? Ela pega alguns fosfolipídios que são muito comuns na sua camada interna e joga para fora. E quando isso acontece, as células do tecido em volta sabem que ela está morrendo. Então, essa troca, né, que ocorre, pode acontecer, mas não é tão comum, como eu falei, ela serve para uma forma de comunicação entre as células que estão vizinhas aí, ou entre as células de um tecido e e o sistema imune, tá? Os movimentos, de uma maneira geral, sem ser esses movimentos de troca de camadas, eles ocorrem muitas vezes. Para vocês terem uma ideia, um fosfolipídio tem capacidade de se modificar cerca de 10⁻⁷ vezes por segundo. 10⁻⁷ é o 10 mais 7 vezes o zero, né? E eles se difundem alguns micrômetros por segundo a 37 graus. Essas taxas de difusão que existem indicam que a bicamada é 100 vezes mais viscosa do que a água. Então, a água é bem líquida, né? Embora ela tenha um aspecto líquido, ele tem um aspecto mais viscoso do que a água, tá? Parecido com o azeite de oliva. Então, aqui tem para vocês um pequeno vídeo que demonstra, né, a nossa camada de fosfolipídios, tá? E especificamente vai demonstrar aqui para vocês um movimento que vai acontecer. Primeiro, eu queria que vocês percebessem que temos cores diferentes de fosfolipídios aqui. Essas cores diferenciadas estão associadas principalmente aos tipos diferentes de fosfolipídios. Opa, por que será que não está funcionando? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver. Esse aqui é um videozinho que eu queria mostrar a vocês. Quero um apontador. Ah, tá aqui, peraí. Desculpe-me. Então, notem aqui o movimento que vai existir. Essa parte do vídeo foi extraída de um vídeo no YouTube. Vocês podem encontrar esse vídeo no meu canal, chamado Inner of Cell, tá? E notem aqui o movimento que parece um mar, né? Esse mar azul aqui, ó, é de fosfolipídios, tá? Vejam como eles se movimentam entre eles, tá? Isso é bem importante que vocês tenham. Então, vejam que a membrana não é uma estrutura rígida, como a gente comentou, exatamente por causa de todo o movimento associado aos fosfolipídios, ok? Entretanto, algumas membranas precisam ser um pouco mais resistentes do que outras. E a resistência, a rigidez das membranas, ela é exercida por um outro componente lipídico que a gente chama de colesterol. O colesterol é um componente lipídico presente somente em células do tipo animal, ou seja, as nossas, tá? Todos os animais apresentam esse tipo de estrutura. O fosfolipídio é uma molécula que também é anfipática, ok, gente? Ele também tem uma região, uma cabeça e uma cauda. Só que essa cauda é única. E aí eu queria muito que vocês percebessem como o colesterol
aonde e como ele se liga aos fosfolipídios. Então, a cabeça de um colesterol se liga a um fosfolipídio e a sua cauda ao outro fosfolipídio. Ele fica cruzando o espaço entre dois fosfolipídios. E exatamente por causa disso, o colesterol está associado à diminuição da fluidez. Por quê? Porque o movimento entre os fosfolipídios aqui é dificultado quando a gente tem o colesterol no meio. Ele impede esse movimento, tá? E, ao mesmo tempo, quando impede essa fluidez, quando diminui essa fluidez, ele também diminui a capacidade de permeabilidade de algumas substâncias por entre esses espaços que teria-se quando a gente tem o movimento dos fosfolipídios. Então, além de diminuir fluidez, tem diminuição de permeabilidade de substâncias que seriam ou que teriam solubilidade nessa gordura, tá? Mas, obviamente, isso aumenta a resistência. Em outros tipos de células, nós também temos esses esteróis que a gente chama, tá? Que são tipos especiais de lipídios, mas não o colesterol. Nos vegetais a gente tem esse aqui, que é o estigmasterol, e em fungos a gente tem o ergosterol, tá? Em todos os outros não se apresenta o colesterol, a não ser nas nossas células, ok? Animais. Lembrando que o colesterol está associação com diminuição de fluidez, diminuição de permeabilidade e aumento de resistência, tá? O colesterol, ele também, aqui nessa outra figura, eu acho que dá para ver melhor ó, a função e como ele se liga, né? Eu gosto muito dessa figura aqui, porque ela demonstra a questão da assimetria. Lembram que os fosfolipídios presentes na parte interna da membrana não necessariamente são os mesmos da parte externa. E aqui mostra também que entre os fosfolipídios existem o tal do colesterol, tá? O colesterol, ele diminui fluidez, tá? Em temperatura ambiente, ok, gente? Em temperatura ambiente. Entretanto, quando a gente tem baixas temperaturas, quando a gente tem a tendência a um congelamento, a presença do colesterol mantém a fluidez da membrana, tá, gente? Então, é importante que vocês lembrem disso. Diminui a fluidez a 37 graus porque dificulta o movimento. Mas quando já não se tem movimento, onde você poderia ter um processo de ligação entre os dois por causa do frio, né? O colesterol impede isso, mantendo o que a gente chama de fluidez. A resistência associada ao colesterol, ela é base para a formação do que a gente chama de balsas lipídicas. As balsas lipídicas são verdadeiros locais, regiões da membrana onde a gente tem muito colesterol entre os fosfolipídios. Geralmente isso acontece para formar o que a gente chama de agregados. O que significa isso? Essas ilhas ou essas balsas lipídicas, elas são formadas normalmente em volta de proteínas que precisam se locomover com mais facilidade, mais agilidade entre ou na membrana. A gente já vai ver por que isso acontece, né? Por que uma proteína tem que se movimentar, tá? Mas aqui as balsas, elas podem ser observadas, tá? Com o intuito de movimento maior nessa região de membrana, tá? Que, de novo, a gente consegue visualizar utilizando aqui. Vou ver se eu paro aqui e vejo o movimento. De novo, vamos voltar. Ai, às vezes não funciona como a gente quer, né, gente? Vamos ter um tempinho.
Vamos lá, vamos ver se a gente consegue agora. Então, aqui a gente consegue já visualizar o vídeo, né? Mostrando essas balsas, ó. Essas rafts são balsas lipídicas, né? Então, nessa região, a gente vai visualizar a maior concentração de colesterol, tá? Anotem aqui, ó. A gente consegue visualizar. E aqui mostrou para vocês no vídeo um movimento que essas balsas fazem. Essas estruturas maiores são as proteínas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas, ok? Bem, o outro componente seriam os glicolipídios. Os glicolipídios, eles estão associados, são açúcares que estão associados aos lipídios. E isso exerce uma proteção extra às membranas, principalmente em relação a mudanças de pH, tá? O pH ácido pode alterar a membrana e as suas funções. E a presença de glicolipídios é um dos grandes inibidores desse pH mais ácido, que é um pH mais baixo. Ele também altera o campo elétrico através da membrana e de concentrações de íons na superfície da membrana. E os glicolipídios, eles estão envolvidos também na questão de reconhecimento celular, tá? Por exemplo, os chamados tipos sanguíneos, se você é do grupo O, do grupo AB, né? Podem e são considerados tipos específicos de glicolipídios. Então, se você tem um tipo específico, você é do A, depois você ou é do B, ou se você tem os dois ao mesmo tempo, você é do grupo AB, tá? Então, só para que vocês vejam e entendam o que a gente chama de reconhecimento celular. Esses resíduos de açúcar, como vocês percebem, estão ligados à estrutura dos lipídios, sempre a região de cabeça dos fosfolipídios, ok? Uma outra questão importante, sempre na face externa, nunca na face interna. Além dos lipídios, nós temos também as chamadas proteínas. As proteínas de membrana, elas ficam embebidas literalmente na bicamada de fosfolipídios. As proteínas de membrana, elas são de composição variada e dependendo do tipo de proteína, nós temos uma função exercida por ela. As proteínas são as moléculas mais versáteis que existem na formação de um ser vivo. E elas estão em diferentes tipos. Então, normalmente, nós temos proteínas que fazem transporte através de membrana. Então, são proteínas que levam de um lado para o outro, moléculas que são hidrossolúveis, ou seja, que não conseguiriam passar pela bicamada de fosfolipídios por serem maiores ou porque estão solúveis em água. Nós temos algumas proteínas que fazem a função de ancoragem, literalmente, de conexão de moléculas no interior e na parte exterior da célula. Temos algumas proteínas de membrana que atuam como receptoras de sinais, como verdadeiras antenas parabólicas de sinais externos ou internos. E nós temos algumas proteínas de membrana que têm função enzimática. Uma enzima é toda proteína que atua numa reação química, né? Então, ela faz um componente virar outro, tá? Isso pode acontecer de algumas proteínas serem assim. Então, dependendo do tipo de proteína que a gente tem na membrana, nós vamos ter uma função mais exacerbada daquela membrana. Toda membrana tem transportadoras, proteínas de conexão, receptoras e enzimas. Todas as membranas têm, mas algumas que têm mais uma do que outra. Existem na membrana em torno de até 50 tipos diferentes de proteínas que estão na camada lipídica. Quanto mais ativa for uma célula, mais proteínas ela tem na membrana, ok, gente? Isso é algo bem, bem importante. As proteínas na membrana são divididas em dois grandes grupos, as chamadas integrais e as chamadas periféricas. As integrais recebem esse nome porque elas estão integradas na membrana. Elas podem estar completamente integradas, e aí elas são chamadas de transmembranares, ok? Passam de um lado para o outro. Essas são geralmente proteínas de transporte e algumas proteínas receptoras,
tá? Elas podem ter, se elas passam de um lado para o outro, elas vão ter regiões hidrofóbicas, né, que estão em contato com a água, e regiões hidrofílicas que estão em contato com a água e hidrofóbicas que estão em contato com essa região que não gosta da água, tá? Elas acabam sendo anfipáticas, essas proteínas também, tá? Outra coisa importante é que, além dessas transmembranares, existem algumas proteínas que são integradas apenas a uma das camadas de lipídios, que aí seriam essas, como estão demonstradas aqui, ou mesmo ligadas aos lipídios, como essas que vocês estão observando aqui, ok? Já também existem as chamadas proteínas periféricas. As proteínas periféricas são essencialmente hidrofílicas. Elas se ligam sempre, estão ligadas a proteínas membranares, geralmente transmembranares, como vocês estão visualizando aqui. Então, elas se ligam aqui, certo? Alguns autores, meus amores, consideram esse tipo de proteína também proteína periférica. Mas existe divergência. O que eu estou trazendo para vocês aqui, que proteína periférica seria que essa está ligada exclusivamente à membrana e não tem uma ligação direta, então, com a bicamada de fosfolipídios, ok? Preciso saber disso? Sim, eu preciso saber disso, tá, gente? Porque os tipos diferentes de proteína estão associados às funções celulares. Todas as outras funções que não são fluidez, barreira, proteção, estão associadas às proteínas, tá? As proteínas, elas também têm movimento. Elas também se difundem lateralmente na bicamada de fosfolipídios. Todas as proteínas, não. Algumas proteínas, principalmente as periféricas, elas podem não se locomover e elas podem, algumas também transmembranares, podem estar associadas a proteínas no interior da célula. E exatamente por causa disso, não poderem se locomover, porque essas proteínas com as quais elas fazem comunicação são proteínas sustentadoras, tá? Como se formassem um formam um citoesqueleto celular, tá? 30 a 90% dessas proteínas se difundem normalmente e as outras, né, dependendo da célula, vão estar mais paradas, ok? As proporções entre proteína e lipídio varia bastante de uma célula para outra. E o que normalmente a gente visualiza é que estão em torno de 50% ou não. 50% para proteína, 50% para fosfolipídio. Entretanto, gente, a quantidade disso é essencial para que a gente entenda. Quanto mais fosfolipídio tiver, por exemplo, uma membrana que tem 70% de fosfolipídio, eu preciso entender que ela é uma barreira muito mais forte do que uma que tenha 30% de fosfolipídio. Uma proteína que tenha 30% de fosfolipídio tem 70% de proteína. Isso quer dizer que ela é absurdamente ativa. O que ela faz depende dos tipos de proteínas que ela possui, mas ela é muito ativa porque proteína tem a ver com atividade de membrana. Tá? De uma forma bem simplista, essas são as funções exercidas, né? Em relação às transportadoras, nós vamos falar que existem dois grandes tipos. A gente vai dar um pouquinho mais de detalhe na semana que vem, tá? As proteínas que são conhecidas como carreadoras e as proteínas que são conhecidas como proteínas canais. As proteínas estruturais, que estão associadas à junção entre as células, formação de citoesqueleto, as proteínas enzimáticas associadas ao metabolismo e as proteínas receptoras, que estão associadas à transferência de sinais, tá? Toda a parte de transporte é exercida por proteína, só que é transporte de moléculas solúveis, não moléculas insolúveis, solúveis em água, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de permeabilidade, eu tenho que entender que existe permeabilidade, pode ter passagem pela bicamada de fosfolipídio, se a molécula que passa tem afinidade com gordura. Se ela não tiver afinidade, ela obrigatoriamente precisa de proteínas, ok, gente? E por isso que a célula tem muita proteína. O último componente de membrana são os carboidratos.
Antes de falar dos carboidratos, só para falar um pouquinho mais sobre as proteínas, é bem legal que a gente consiga entender que as proteínas, como elas têm movimento no interior da bicamada de fosfolipídios, as proteínas podem ter movimento para dentro do citoplasma e voltar, ou seja, a célula pode tirar proteínas da membrana e adicionar quando houver necessidade. Ela faz muito isso com proteínas de transporte, tá, gente? Transporte de substância. Por exemplo, transporte de glicose. Quando a célula quer transportar mais glicose, ela enche a membrana de transportadores de glicose. Quando ela não quer, ela tira esses transportadores, guarda dentro do citoplasma e vai adicionando se houver necessidade, tá? Os últimos componentes das membranas de células animais são os carboidratos. Lembrando que os carboidratos são observados somente em membrana de célula animal e sempre no meio extracelular. A gente já falou dos glicolipídios, quando esses monossacarídeos, resíduos de monossacarídeos, se associam com os fosfolipídios, mas alguns açúcares se associam com proteínas e aí formam as chamadas glicoproteínas. Tá? Como vocês observam aqui, ó. Aqui a gente tem um glicolipídio, né? E aqui nós temos as chamadas glicoproteínas. As glicoproteínas, elas podem ser formadas pela junção de 2 a 60 monossacarídeos. Monossacarídeos são os açúcares mais simples que se tem notícia. E muitos deles organizam estruturas que são a base para o desenvolvimento do que a gente conhece como tecidos. Os tecidos, eles são as estruturas organizadoras dos órgãos, tá? Que são, né, depois as estruturas organizadoras dos tecidos, dos sistemas. Então, entre os vários carboidratos ligados às proteínas, a gente tem uma associação, esses glicoconjugados, eles estão muito associados também à questão de reconhecimento celular. De novo, né, aqui os grupos sanguíneos estão associados à presença desses glicoconjugados ou glicoproteínas. Todo o conjunto de açúcares presentes em uma célula forma uma estrutura, principalmente as glicoproteínas, formam uma estrutura que nas células animais é conhecida como glicocálix ou glicocálice, que está associada à proteção, à adesão, esse açúcar, né? Ele permite adesão entre uma célula e outra. O glicocálice está envolvido em inibição por contato. O que significa isso? Quando é que uma célula sabe até onde a outra está? Então, quando as duas membranas, especificamente o glicocálice das duas, se encosta, geralmente uma célula, por exemplo, para de se reproduzir quando encosta na membrana da outra, tá? E todo o complexo, né, de carboidratos da membrana formam o que a gente conhece atualmente como glicoma, ou o tal do código de açúcar. Até muito pouco tempo atrás, pouco se dava importância pro sistema, o conjunto de açúcares que nós tínhamos nas nossas células. Atualmente, nós temos um estudo bastante aprofundado em relação a eles, principalmente para entender alguns aspectos associados à imunidade. Só para vocês terem uma ideia, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar muito, por exemplo, em que algumas pessoas elas não conseguem ou que não deviam comer carne, porque a carne gera processos inflamatórios no nosso corpo, principalmente a carne vermelha, que é a carne, né, com maior concentração aí de células musculares, de fibras do tipo 1 ou fibras vermelhas, mas que seja. Vamos lá, deve ter ouvido falar da relação da carne com inflamação, tá? Sempre se tentou descobrir por que isso acontecia, porque isso acontece. E aí eles sempre buscavam entender e saber se tinha algum tipo de proteína na membrana ou se era célula muscular de animal, o que era realmente diferente. Quando eles começaram a observar, primeiro eles viram que os fosfolipídios, eles eram basicamente os mesmos, com a mesma simetria,
Quando eles foram estudar as proteínas, eles notaram da mesma forma que as células que eram dos animais, as células musculares apresentavam basicamente as mesmas proteínas das nossas células musculares, mas quando eles foram estudar a questão do código do açúcar, né, tanto os glicolipídios, mas principalmente as glicoproteínas, eles descobriram esse N-glicolilduramínico não humano, que é um glico conjugado que não está presente em todos os mamíferos, menos nos humanos. Então, quando a gente come esse glico conjugado, o nosso corpo identifica isso como estranho e age, né, tentando eliminar isso, gerando um processo inflamatório, tá, gente? Então, para vocês terem uma ideia, né, da importância de saber um pouquinho sobre açúcares, tenho certeza, se vocês são principalmente da nutrição, né, vão com certeza estudar um pouco sobre isso. Tá, gente? Então, essa primeira parte da nossa aula, espero que você tenha gostado, revise, porque esse conteúdo é um conteúdo muito importante para a gente entender uma série de funções celulares. Agradeço o tempo despendido até aqui, depois eu posto uma segunda parte do vídeo falando sobre algumas especialidades das membranas que são desenvolvidas para a formação ou na formação dos tecidos e na formação na organização dos órgãos. Um grande abraço e até a próxima!